vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço. E aí, gurizadinha medonha, tudo certo? Então vamos que o som não pode parar. Meu nome é Antônio Aires, eu sou motorista explicativo na cidade de Porto Alegre, a cidade onde tem mais mulher top nesse meu Brasil varonil. Hoje é dia 2 de novembro, sábado, agora são 11 horas, 10 para as 11, vamos dizer assim, o mais conhecido como 10 para as 11, né? Então é um sábado, né? Feriado aqui em Porto Alegre, choveu, parou e continua aquele mormaço, né? Queria começar aqui para não esquecer, mandar um abraço para um grande amigo aí, o Ricardo. Ricardo que apoia meu canal. O Ricardo, ele dirige aqui um Logan, né? E ele me parou aqui no posto, viu que eu tava, um posto que eu fico sempre aqui, que é o postinho Chau da Mostardeiro, que é um ponto bem estratégico. Então eu queria mandar um abraço pro Ricardo, o Ricardo aí, né? Ele falou que eu não ia lembrar, tá? Um abraço para ti, Ricardo. O negócio é o seguinte, pessoal. Zona Leste, Araújo Viana, saída do Araújo Viana. Ó, saída do Araújo Viana. Conversar com você sobre o carro elétrico, gurizadinha medonhas. Será que seria uma alternativa para te fugir dos altos preços de combustíveis, né? Eles estão começando a entrar no Brasil. Eu vi uma propaganda no Instagram que já está disponível para compra, né? Um novo carro da Renault, que é o Zoe, né? Tentou até um videozinho dele aqui, vamos olhar rapidinho aqui, ver o que vocês acham, né? Amigo do Auto Vídeos, agora a gente vai ver uma novidade aqui que divide opiniões, mas pelo que a gente nota são as tendências do futuro. E aqui a gente mostra passado, presente e futuro. E agora chegou a vez do carro elétrico mais barato do Brasil. É isso daí, a gente está conferindo o Renault Zoe aqui no Salão do Automóvel. Então comigo, linha matéria, a gente vai ver essa novidade. Então, olha só, a gente chega aqui no logo da Renault, abre aqui e olha só, tá aqui pra gente fazer o carregamento dele. Carro 100% elétrico chegando no mercado nacional em 2019. Preço base dele, R$150 mil. Então, vamos conferir essa novidade aqui, né? É um carro elétrico que não tem aquele visual tão estranhão de um carro elétrico, mas tem linhas aqui mais suaves, né? Um design bem minimalista. A gente vê essa meia-lua aqui, sistema de luminosidade no para-choque. Então, realmente, é um carro que chega com características bem interessantes. Mas vamos acompanhar, então. A gente está aqui falando de um motor elétrico que tem potência equivalente a 92 cavalos e um torque de 23 quilos, pessoal. Claro, as nomenclaturas para elétricos são diferentes, mas a gente está falando os números equivalentes para você poder ter uma comparação com os carros tradicionais. Então vamos acompanhar aqui. É um hatch com medidas reduzidas, né? Mas o interior dele é bem bacana e você vai conferir daqui a pouquinho. A gente vê aqui uma versão com o apelo da Bose aqui e falando em termos, né, de autonomia, ele com as baterias cheias, lembrando que as baterias aqui estão na parte inferior do carro, aqui na região do assoalho, com bateria cheia ele tem uma autonomia aproximada de 300 quilômetros. Agora tem um detalhe, para carregar, como que faz? Ele, ao contrário do Twizy, né? Por exemplo, se a gente olha ali para trás, a gente vê o Renault Twizy clássico ali, que realmente faz bastante sucesso na Europa, tem alguns em testes aqui no Brasil. Aquele ali você consegue conectar na tomada. Esse daqui, como a gente mostrou o detalhe, ele é um pouquinho mais complexo. Então, ele tem que ir para um ponto de recarga ali e num carregador, né, trifásico de 43 kW. O tempo estimado de recarga é de 1h40 aproximadamente. Agora, se ele tiver conectado em um carregador específico, numa tomada de 110 ou de 220, se for 220 vai variar ali de 3 a 7 horas aproximadamente, e se for de 110 vai chegar numas 14 horas para comprar. Então, gurizadinha, mesmo que eu pesquisei desse carro, o Renault Zoe, ele tem um adaptador que você pode colocar numa tomada normal doméstica, né? Só que o tempo de recarga ele aumenta aí de 3 a 7 horas, né? Esse sistema de carregador que é específico do carro, ele reduz o tempo de carga em bastante tempo. A questão da autonomia é muito controversa, né, pessoal? É a mesma coisa, vai variar da sua forma de dirigir. Então, esses 300 pode ser 150, pode ser 200, né? Eles sempre colocam no modo econômico, tu dirigindo ali como se tu tivesse com um carro dirigindo de noite, a 50 por hora, 2.000 giros, mais ou menos quando um carro a combustão, tu tem aquela forma de dirigir que tu consegue economizar bastante combustível não parando em sinaleira, aquela coisa na estrada, aquela coisa toda. Então, a autonomia do carro elétrico,
é desta forma que ele coloca, né? Então esse carro já está disponível no Brasil. Vou botar um pouquinho para frente aqui, se eu consigo, né? Aqui. Ele mostra o interior do carro aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Aí, ó. Eu tava conhecendo o carro, eu gostei bastante. Principalmente interior clarinho aqui, Bem clean, né? Suave, né? Pra quem é Zé e tá ligado em sustentabilidade, vai se sentir muito bem aqui. O carro tem vários apliques, né? A gente tá falando do carro Zoe, e aqui tem sempre um ZE, aqui na manopla, lá na traseira. A gente tem um design aqui do painel muito legal. Tem um painel aqui com um mostrador aqui bem horizontal, totalmente digital. E aqui a gente tem uma parte central aqui que congrega vários comandos, né? Então a gente tem uma central multimídia aqui, as saídas e os controles, os comandos para o ar-condicionado. Então é interessante a gente lembrar, né, que na parte aqui do assoalho estão as baterias desse modelo e é um carro que realmente é uma proposta muito diferenciada. É curioso, né, a gente pensar em carro elétrico no Brasil, mas eles estão chegando aqui também. Então eu gostei bastante, principalmente aqui desse arremate aqui no painel, esse arco fechando aqui, um desenho aqui que remete a alguma alusão com eletricidade. E como a gente está falando, esse específico que está aqui no salão do automóvel tem alguns detalhes da Bose, né? A gente acompanha ali, por exemplo, o alto-falante da Bose. Então é um carro que promete coisas interessantes. Será que a gente vai ver muitos deles rodando no Brasil? A princípio, é importante lembrar que ele vai ser vendido apenas em 2 concessionárias, uma na cidade de São Paulo e outra na cidade de Curitiba. É claro, um carro com tanta novidade precisa ser testado ao longo do tempo para ver como ele vai se comportar. Então, você tá vendo? Eu falo sempre. Autovídeos, passado, presente e futuro, o carro cabe... Feito, gurizadinha medonha. Então eu queria conversar com você sobre alguns carros que já, de certa forma, tu consegue comprar aqui no Brasil, que são os carros que já estão disponíveis nessa versão aí 100% elétrico, né? Lembrando que a grande incógnita do carro elétrico é a manutenção. Em tese, pelo que a gente entende, o único problema que pode dar é bateria. E esse carro, ele tem, o Zoe, por exemplo, ele tem uma bateria por núcleos, né? Então, quando você estragava um núcleo, você tinha que trocar toda a bateria. Então, quando estraga um núcleo, agora ele consegue trocar apenas o núcleo ali. Então, isso abaixa muito o custo de manutenção, né? A pastilha de freio geralmente é 60, 70 mil quilômetros, ele é bem mais durável, né? Então, realmente o que tem para estragar no carro elétrico, em tese, são as baterias, né? Que realmente ainda é um custo muito caro, né? As baterias não são recicláveis e elas são baterias de lítio, que é o que realmente encarece o carro, né? Mas o valor também, pessoal, é um valor muito salgado, 150 mil reais, né? Comparando o que eu gasto aqui com Peugeot, eu teria que trabalhar acho que uns 6 anos, 7 anos para buscar o que eu paguei pelo carro, se for um caso for 150 mil, né? Então eu teria que trabalhar comparando a economia que eu ia ter com combustível, né? Economizar mais ou menos aí, eles falam em 20 a 30 reais tu gastaria para recarregar, e a autonomia de 300 km, que aí também é controverso, mas que seja isso, daria uma economia de 1.500 por mês. Comparando os 300 quilômetros que eu gasto com pica, que é mais ou menos uns 75, 80 reais por dia para fazer os 300 quilômetros, se eu fizer os 300 quilômetros, né? Então tem mais alguns modelos aqui, eu queria conversar com vocês, ó, bem interessante, que já estão disponíveis no Brasil, na verdade, quase, né? Tem o Jack V20, né? Esse carro aqui, ele vai estar disponível em janeiro agora de 2020, né? Então ele vai vir com preço de 120 mil, são 30 mil a menos que o Zoe, né? E é bem interessante, ele é feito na plataforma aí do Jack J2, né? A autonomia aqui é controvérsia também, ele fala aqui em 400, né? Em 400 quilômetros, eu acho meio controverso aqui, né? Então tá aqui, a apresentação setembro de 2019, já chegou roubado, a posição está ocupando pelo Renault Zoe, ao ser o carro mais barato entre os carros elétricos no Brasil. O modelo é feito sobre a Peugeot J2, a diferença de preço é grande, 30 mil reais, a potência é 21 kJFM, né? De torque máximo, a autonomia máxima, né, 400 km, que eu acho muito controverso, né? No modo econômico ele cai para 320. Eu creio que ele faça aí uns 270, 260, uma realidade aí, né? O carro na prática, por outro lado, velocidade máxima 113, ele é mais
ele é mais lento, né, do que o Zoe. No carro elétrico, a bateria tem a capacidade de 41 kWh, compatível com o carregamento jack IV, tem a tração dianteira entre os equipamentos do sistema de direção com controle apenas com pedal, no qual frear basta soltar o acelerador. Tá? A IV já está no site oficial da marca, Jack, e a entrega está prevista para começar em janeiro de 2020. Então parece que já pode comprar pelo site da Jack. Então tá aqui o Zoe, né? Já está disponível para compra, né? Como foi falado, apenas em 2 concessionárias, né? Só em 2 concessionárias. O carro tá entrando em modo econômico, vai desligar a luz. Deixa eu ligar ele aqui um pouquinho. O Pica aqui. O Pica é cheio de frescura. 150 mil, 88, 300 km, aí, velocidade 135, né? A carregamento de 80% em 1h40, modo rápido, né? Feito carros elétricos do Brasil, apresentado durante o Salão de São Paulo em 2020, já era vendida na Europa. A ocasião passou a ser oferecida no Brasil. O consumo das vendas ainda não foram regularizados. Por enquanto, o modelo já encontra-se pré-venda no site da marca. Ele está no site já. Eu vi no Instagram. Falando do Instagram, me segue lá no Instagram, Gurizinho Medonha. Antônio Aires Pô, beleza? Outro porém, o Zoe requer a instalação de um carregador doméstico próprio específico, contudo também deve ser considerado para outro carro elétrico do Brasil. A razão é que, ainda que o carregador domiciliar seja obrigatório, a recarga pode ser muito lenta. Ele tem um adaptador, você pode botar na tomada de casa, mas a recarga fica muito mais lenta, né? Aí tem outros carros aqui, Gurizinho Medonha. Então aí, ó, o Jack V40 é o segundo mais barato, né? O elétrico aí também, 153 mil. Eu acho que é o T40 elétrico, né? Eu acho que deve ser o T40, né? Que o Medonha lá de Viamão tem. T40, né? Então tá aí, com a tomada, 220%, 8 horas, né? Foi o período de lançamento, tipo, ele sido apresentado no início de 2019, foi envolvido em parceria com a Volkswagen na China. Portará para cá, tá? Entre os carros elétricos do Brasil, já foi chegou a custar 129 mil, passou para agora 153, aumentou o preço, né? Os principais equipamentos do modelo são garantia de 5 anos, incluindo para baterias e freios ABS. Tá. Isso aí. Aí tem aqui o Cherry 5, né? 160 mil. Beleza. Autonomia, velocidade 150. Não fala aqui na autonomia, né? Carregado tomada 3 pinos, 2019, né? Relação 53, a Rizon. O que mais tem aqui? Autopago também já deu uma também. Tá. O Bolt, esse Bolt aqui é o que dá mais confiança. Eu vi algumas reportagens deles, algum pessoal nos Estados Unidos dirigindo ele, né? E diz que realmente ele chega a autonomia de 400 km, que é bem interessante, né? 175 mil, ó, 206 cavalos, um carro bem potente, né? 150 por hora, tomada 220, carregador doméstico, 80% em 1 hora de carregamento, né? Também entrou no Brasil, o rolê foi equipado com um sistema similar ao pedal, né? Durante o lançamento do veículo, Salão de São Paulo, foi de acordo com a Chevrolet, ele começará a ser vendido em outubro, com o mesmo preço do lançamento. A marca também divulga o tempo de recarga do Bolt de forma realmente Chevrolet, 52 km. Agora cita 383 no ciclo tá. Eu acredito que seja 350 a 400, né? Vamos lá. Nissan Lift, modelo Nissan Lift. Aí, ó. 143, 200 horas. Isso aí, gurizadinha. Esse também é bem interessante, só que isso que não daria na Uber, porque se não me engano ele tem 3 portas, né? Não daria pra fazer. Interessante que ele tem um tanque de 5 litros a combustão que funciona como se fosse uma emergência. Então se estiver acabando a energia elétrica, no caso a carga elétrica, ele tem um componente que roda a combustão. Um pequeno tanque de 5 litros que é para emergência. Inclusive aqui nos postos Piranga de Porto Alegre tem a base de carregamento dessa BMW aqui. Eu já vi na base ali perto do Guatemi e conversei com o dono, né? E ele falou que realmente faz uns 350, 400 km e tem mais esse tanque aí, né? E ele é muito bonito, já vi ele pessoalmente, é um carro muito moderno, muito bonito, né? E os preços variam entre 200 a 270 mil reais, né? Tá aí, ó, 42 tamanhos, é bem interessante esse BMW aqui. Procura autopeças, fabricante, babá. Aí, pessoal, depois vocês olham aí. Aí tem esse modelo Jaguar, que deve ser uma coisa mais luxuosa, né? Autonomia máxima 470, duvido muito, né? Aí, eu acho que esse é o último, né?
Sério, já fechou. Gurizada medonha, então é um sonho que nós temos daqui a pouco de fugir do alto preço do combustível. O carro elétrico, a gente sabe que é o futuro, muita coisa tem que ser feita, né? Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para o carro elétrico, mas uma hora ele vai ter que vir, né? Principalmente na autonomia, né? Então imagina, tu investe 150 mil num carro que tem autonomia de 300 km, que não tem, vai ter bem menos. Como é que tu vai a Gramado? Como é que tu vai viajar? Não tem como, né? Na Alemanha, por exemplo, existem circos elétricos, né? O que quer dizer? São viagens entre cidades que tem posto de carregamento no meio. Então eles informam que aquele ciclo ele tem um carregamento no meio do caminho. Então você pode viajar e você vai ter como carregar seu carro. Já aqui, por exemplo, tu vai para Gramado, como é que tu vai voltar? Não tem como, né? Então eu não sei qual que seria o motivo de uma pessoa querer investir 150 mil num baita carro, sendo que 150 mil, acho que tu, mais um pouquinho, tu compra um Fusion híbrido, por exemplo, né? Então eu não sei porque que a pessoa vai gastar um alto valor num carro elétrico, sendo que, né, a não sei que ela tem outro carro para viajar e querer usar pro dia a dia, mas é uma coisa que tu vai levar muito tempo para buscar economia, né? Enfim, né? Então são para pessoas que têm muita grana e deve ter mais de um carro na família. O que vai comprar vai ser o público-alvo, comprar um carro tão caro assim, né? Então espero que realmente esses carros cada vez sejam mais populares e realmente o preço também fique mais interessante, né? Lembrando que eles não são carros leves, né? Apesar de não ter ali toda a questão das peças e enfim, motor a combustão que é pesado, mas as baterias realmente são muito pesadas e elas são extremamente poluentes, né? Quando o carro é fabricado, a bateria fabricada, ela gera muita poluição, né? Porque o carro elétrico tem esse conceito de não poluir, realmente não polui, né? Principalmente sonoro, né? Não tem. Certo, grande amigo? Eu queria a opinião de vocês, o que você acharam do carro elétrico, se é o futuro, se vale a pena ou não vale a pena, se você teria ou não, se não tem como, vou ter que esperar mais, e é isso. Certo, grande medonha? Vamos ficando por aqui. Um abraço pra vocês e confia que é sucesso.